Bom, meu nome é Celino Couto Alfenas, eu sou professor aposentado na Universidade Federal de Viçosa, ainda estou na universidade como professor voluntário e sou professor da Agropós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma doença muito importante na eucaliptocultura e também em várias outras espécies de planta, a murcha de ceratocystis, que é uma doença letal. Que é essa tal de murcha de ceratocystis? Bom, essa tal murcha de ceratocystis, então, é uma doença causada por um fungo do solo. Esse fungo penetra na planta por meio de ferimentos, pelas raízes, a maioria das vezes, ou pelo caule, por algum ferimento, e coloniza os vasos da planta. Os vasos da planta equivalem às nossas veias, as veias do ser humano. Então, o fungo coloniza, bloqueia essas os vasos da planta, onde passa a seiva, e de modo que a planta morre por falta de água. Então é uma doença muito importante e a pior perda que tem é a morte. Por que essa doença virou uma preocupação tão grande nos últimos anos? Bom, aí essa doença tem se tornado cada vez mais importante, por quê? Se trata-se de um fungo de solo nativo aqui do Brasil. E à medida que você vai plantando, aumentando a área plantada com clones ou materiais suscetíveis, vai aumentando muito a concentração de inóculo do fungo. Inóculo é o que vai causar a doença. Então, com o aumento, a expansão das áreas plantadas e os ciclos sucessivos da cultura, cada vez mais a doença se torna importante. Mas, por sorte, eucalipto é uma planta com muita variabilidade genética. Então, nós podemos selecionar o material resistente, clonar esse material, e esse material pode ser plantado com com relativo sucesso. Agora, é muito importante conhecer a variabilidade genética e fisiológica do patógeno, porque, assim como tem variabilidade na planta, há também variabilidade na população do patógeno. Então você tem que escolher isolados muito agressivos, que causam muita doença e que ataca vários clones, para você ter mais segurança na seleção que você faz, do material a ser plantado em larga escala. Quais regiões do Brasil já foram afetadas? Essa doença ocorre do norte, desde o Amazonas, na realidade até o Uruguai. Então ela é distribuída nas diferentes regiões eucaliptocultoras ou não do Brasil. Como saber se o meu eucalipto está com essa doença? Quais os primeiros sinais? A maneira de determinar, primeiro, que esse patógeno, esse fungo, ele causa uma murcha da planta. E muitas vezes a planta nem chega a murchar, mas ela está internamente com lesão ou doente, né? Então o que você faz, quando você faz um corte, um corte transversal do caule, a gente nota um escurecimento radial em forma de raios do lenho, e essa é uma característica bem típica desta doença. Mas é importante comprovar isso por meio de ensaios laboratoriais. E a gente usa um método bem simples, usa um método de isca. A gente faz um sanduíche de cenoura, coloca fragmentos do tecido da planta suspeita de estar infectada entre dois discos de cenoura, deixa incubar em condições de ambiente e dentro de uma semana, se aqueles tecidos estiverem infectados, o fungo vai surgir e você
identifica facilmente por meio de uma análise microscópica. Essa murcha mata a planta rapidamente? Mata muito rapidamente. Na realidade, se você plantar uma muda que já vai infectada do viveiro, dentro de 3, 4 meses já surge a doença no campo. Agora, quando você planta uma muda sadia, ou seja, livre do fungo, é mais um material suscetível, aí pode levar um pouco de tempo a mais, porque o fungo vai sair do solo, penetrar no tecido da planta e colonizar os tecidos. Aí pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas geralmente, quando a doença expressa logo nos primeiros meses após o plantio, é porque a doença já está vindo nas mudas infectadas do viveiro. A doença passa de uma árvore para outra? Não, normalmente a doença não passa de uma árvore para outra, porque esse fungo não produz esporos secos que são disseminados pelo vento, por exemplo. Então, ele até dissemina fácil se você tocar o tecido de uma planta doente e tocar depois no tecido de uma planta sadia, pode haver realmente disseminação da doença, mas via de regra, normalmente, não há a disseminação de uma planta doente para uma planta sadia, exceto se você estiver fazendo a colheita de eucalipto e cortar com a motosserra ou com o trator, com o equipamento feller, ou, uma planta doente, depois cortar uma outra sadia, a, a doença será disseminada da planta doente para aquela sadia, que vai afetar o segundo ciclo, ou seja, as brotações oriundas daquela planta sadia. Como a doença chega até minha lavoura? Bom, aí a doença, primeiro, ela trata-se de um fungo de solo, então, se você plantar um material suscetível numa área que tenha grande quantidade de inóculo do fungo, as suas plantas serão infectadas. A outra maneira é quando você planta sem saber uma planta aparentemente sadia, mas ela está portadora do fungo internamente nos tecidos. Então, a doença pode chegar desta maneira também, via mudas infectadas aparentemente sadias. Existe alguma variedade de eucalipto que não pega essa doença? Temos clones, nós temos vários clones que são mais resistentes. Não existe praticamente um preto no branco que não tem. A maioria dos clones, eles podem, quando você infecta um determinado clone resistente, ele pode não desenvolver a doença pode ficar restrita naquele ponto de inoculação, por exemplo, mas, em geral, é uma doença quantitativa, de modo que existe variabilidade na intensidade da doença entre os diferentes clones. Quem é o vilão por trás da doença? Bom, o Ceratocystis fimbriata é um fungo, ou Ceratocystis fimbriata recebe também outros nomes na literatura, como Ceratocystis marginecans e outros. É um fungo nativo aqui no Brasil, e ele reproduz sexualmente, então isso significa que pode gerar uma alta variabilidade na população do patógeno, e isso é um fator complicador na seleção de material resistente. Mas, como eu já disse, o eucalipto é uma espécie privilegiada, porque nós temos muita variabilidade. Então, nós temos como selecionar material resistente para plantio em escala comercial. Outra característica importante dessa doença é que, além de matar a planta, muitas vezes a planta está aparentemente sadia, mas quando você corta, ela está com manchas escuras, lesões no caule, e isso vai afetar a produção de celulose. Além de reduzir o crescimento da planta no campo,
essa murcha de ceratocina, essa doença, pode resultar em um grande prejuízo no rendimento de celulose. Em geral, a doença reduz aí em torno aí de 13,8% o rendimento de celulose. Por que ele causa murcha e morte súbita? Ele causa murcha e morte súbita porque é um fungo que coloniza os vasos da planta. E como eu disse, o vaso da planta, onde passa seiva, água, sais minerais e substâncias fotoassimilados, são canais, são vasos que, se forem bloqueados, vai levar à morte. E ocorre uma morte súbita. Muito repentinamente, você observa a mortalidade em campo. O solo pode ser um reservatório da doença? Sem dúvida, o solo, como é um fungo do solo, o fungo vive saprofiticamente, ou seja, na ausência do hospedeiro, ele vive da matéria orgânica e quando você planta um material suscetível, ele sai do solo e vai infectar a planta que ele tem preferência. Existe algum tratamento curativo ou só preventivo? Jamais. Essa doença não tem tratamento curativo, mas sim preventivo. Ou seja, a prevenção é a seleção sob condições controladas por inoculação artificial e o plantio apenas de materiais resistentes. Como evitar a entrada do fungo na área? Bom, para evitar a entrada do fungo na área, é importante que você plante apenas materiais resistentes e também livres da doença. Então, são duas coisas. Primeiro, não plantar material aparentemente sadio, mas infectado numa área, porque vai aumentar a concentração de inóculo e, preferencialmente, plantar um material resistente selecionado por meio de inoculação sob condições controladas. Posso continuar plantando eucalipto onde já teve infecção? Claro, aliás, não tem outro jeito. Você pode, lógico que aí você já vai ter uma concentração de inóculo maior, mas você tem que fazer a seleção de material resistente. Uma coisa que pode ajudar, eu acredito, no futuro, talvez, a aplicação de algum agente de controle biológico que você pode aplicar em algumas culturas, como no kiwi, por exemplo, que ocorre a mesma doença, você pode reduzir a quantidade de inóculo no solo, suprimindo um pouco o patógeno no solo, de modo que você pode ter uma maior sobrevivência do que o material, mesmo que tiver algum nível de suscetibilidade. Olá, pessoal. Então, hoje nós deixamos aqui a gravação de 2 vídeos. O primeiro são perguntas mais gerais, mais simples. Se vocês gostaram, deixa um like e curta o segundo vídeo. O segundo vídeo é um vídeo mais técnico e, da mesma forma, se vocês gostarem, deixem um like